Olá, nós vamos fazer hoje um bolo chamado loucura de chocolate. Pensa nesse nome, é uma loucura mesmo, gente, uma loucura de chocolate. Pensa num bolo que desmancha na boca, delicioso, puro chocolate. Vale a pena você conferir, hein? Corre lá para ver essa receita com a gente, para você fazer aí na sua casa. Vamos fazer agora o nosso bolo loucura de chocolate, que é esse aqui. Essa delícia aí que vocês estão vendo. Manteiga, açúcar refinado, essência de baunilha ou extrato, ovos, leite, cacau em pó alcalino, farinha de trigo, fermento em pó e bicarbonato de sódio. Vamos começar colocando a manteiga e batendo essa manteiga. Vamos colocar a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha. Nós vamos bater até adquirir uma cremosidade, uma emulsão, para deixar ele bem cremoso. Vamos lá. Vou começar a colocar os ovos aos poucos, ok? Deixei ele agora bem cremoso, está bem cremoso. E nós vamos colocar o restante dos ingredientes. E nós vamos alternar os ingredientes secos com o líquido, que é o leite. Por que isso? Para respeitar o mesmo processo de não formar cadeia de glúten, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui os farináceos. Farinha, cacau, fermento e o bicarbonato. E aí nós vamos misturar alternadamente, respeitando essa cremosidade que nós conseguimos adquirir aqui. Vou colocar aqui no cantinho, vou colocar um pouco desse leite. E vamos mexendo devagar. Mais um pouco de leite. Isso vai fazer com que o seu bolo fique bem fofo e adquira uma outra textura, que é uma textura leve, que é como nós precisamos que esse bolo fique. Vamos mexendo. O restante dos farináceos. O restante do leite. E vamos mexer. Eu vou precisar do forno aquecido, pré-aquecido, por 15 minutos. E nós vamos precisar novamente de um aro, 23 centímetros. Eu aqui estou fazendo 1/3 do preparo. Então, eu vou pegar um aro de 17 centímetros e meio. Então, agora nós vamos precisar assar. Então, assadeira, papel manteiga, e aí vamos colocar o aro, uma base. Lembrando que eu estou fazendo 1/3 de receita aqui, 1/3 do preparo. Vamos colocar assim, colocar em cima da base que vai para o forno e vamos colocar aqui a nossa massa.
Agora nós vamos levar para o forno. Enquanto assa, eu já trouxe uma massa assada e a gente vai continuar o preparo dessa loucura de chocolate, que é uma delícia. Eu não gosto de chocolate, mas esse bolo eu como. Não posso fazer porque eu como. Bom, como eu falei, enquanto a nossa massa assa, eu já tenho uma aqui assada e já fria. Então eu vou tirar aqui o papel manteiga. Vamos tirar o papel manteiga. Vou puxar aqui. Assei no aro. Se você não tiver o aro, você pode assar numa assadeira comum mesmo que você tenha. Só colocar o fundo de papel manteiga. Então, aí nós vamos trabalhar aqui a massa, cortar a massa assim, dessa maneira. A gente vai girando, primeiro a gente risca, depois a gente vai girando para conseguir passar a faca lá pro outro lado. Vamos, mais uma. Vou tirar essa parte aqui de cima que está desnivelada, né? Vou nivelar nossa massa. E esse aqui vamos cortar aí. Pronto. Bolo cortado, agora nós vamos reservar. Nós vamos fazer o ganache primeiro, para depois a gente fazer a montagem. Bom, agora nós vamos fazer o recheio e a cobertura, que é o mesmo, e fica uma delícia, aquela loucura que eu já falei. Nós vamos derreter o chocolate, precisa ser chocolate nobre, tá? Não dá para ser qualquer chocolate, não. Tem que ser o nobre. O nobre, como eu já falei para vocês algumas vezes, é sempre a manteiga de cacau com a massa de cacau. Nós vamos levar ao forno de micro-ondas agora, na potência 40% por 3 a 4 minutos. Bom, eu já tenho o meu chocolate aqui derretido no forno de micro-ondas. Então eu vou mexer e eu vou colocar aqui a manteiga. E aí, bem importante também é eu ter tudo na mesma temperatura para fazer um ganache de qualidade. Então agora, aquecida a manteiga e o creme de leite, eu vou colocar no chocolate. Então eu coloquei por 30 segundos, aqueci por 30 segundos. Aí foi necessário colocar mais 10 segundos, ok? Então 30 segundos, não dá para colocar direto, ok? Senão ferve. E eu não quero ele fervendo. Eu quero apenas ele aquecido. Então 30 segundos, mais 10 segundos. E eu vou colocar, vou misturar. Vamos trabalhar para a qualidade do nosso ganache. Vamos mexer bem, homogeneizar bem, para que ele fique com aquele brilho maravilhoso e a gente possa trabalhar assim com o nosso bolo chocolate loucura. Aliás, loucura de chocolate. E, gente, é uma loucura mesmo esse bolo, viu? Só fazendo para você ter ideia da loucura que é esse bolo. É bom demais. Puro chocolate na massa, recheio, cobertura e muito gostoso. Bom, como a gente já falou, o que nós vamos ter aqui? Nós temos um ganache muito líquido. Toda vez que você fizer o ganache, ele vai ficar exatamente assim. No momento que você
terminar de fazer, ele vai estar exatamente assim, líquido, ok? E eu não quero assim, eu não posso trabalhar com ele assim, mas eu já tenho um aqui pronto. Pronto, quanto tempo? Eu fiz ontem, mas se eu não pudesse fazer ontem, não tenho esse tempo, então o mínimo 3 horas de espera. Aí ele vai dar um ponto que a gente precisa dependendo da temperatura do dia. Se for um dia verão, não vai ficar. Se for inverno, ele vai ficar. Outono e inverno vai ficar, ok? Então mínimo 3 horas, dependendo da temperatura do dia. Bom, eu já tenho um ganache aqui com tempo de espera, um ganache pronto. E olha só a textura dele, ok? Ó. Então, nós vamos agora montar o bolo. Eu vou colocar a massa. Vamos deslizar esse ganache aqui pela massa. Próxima camada. Se você quiser colocar na geladeira para ele dar uma firmada e não ficar dançando assim como o meu, você tiver tempo para isso, é ótimo, tá? Para você ter aí mais estabilidade na hora de montar o seu bolo. Agora eu vou colocar aqui a última camada e nós vamos espalhar aqui por cima toda a cobertura. Vou pegar uma espátula agora para a gente finalizar essa massa. Agora a gente vai chegando até as laterais para ele começar a levemente cair aí pelas bordas da massa do bolo. E nós vamos finalizar com granulado de chocolate. Bom, então finalizamos o nosso bolo loucura de chocolate. E eu te garanto que se você fizer, você vai enlouquecer com esse bolo, porque ele é uma delícia, é bom demais mesmo, vale a pena você conferir. Finalizamos por aqui.